Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada do Tokenization, bate-papo de negócio e tokens, onde trazemos na prática toda a parte de tokenização. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. Fala, Fernandão, tudo bem? Tudo bem, você, Rodrigão? Tudo jóia, cara. Fazia tempo que eu não te via. Tava lá em Minas Gerais. Eita. No interior. Nossa, escapou de São Paulo semana passada, só chuva. Passei a semana inteira lá. Nossa, daqui a pouco a gente vai lá de volta, né? Semana que vem. Vamos lá. Mas então, Fernandão, eu estava aqui dando uma olhada na nossa pauta, né? E não tem como, né? Desde a semana passada, decreto novo, 11563, botando definitivamente Banco Central como dono da bola, né? E hoje passa então a ter vigência a Lei 14.478 de 22. E aí, o que tudo isso aí quer dizer para o empreendedor, né? O que muda, né? Por exemplo, agora botando esse player novo, já estava previsto, né? A gente já tinha uma previsão que alguém ia entrar, estava tudo indicado que seria o Banco Central. Mas o que isso... Vamos lembrar um pouquinho. O que então o decreto determinou? O decreto 11563, o que ele determinou aí? Legal. Bom, eu acho que você falou exatamente o que o mercado está sentindo, né? Não foi uma novidade ser o Banco Central, porque já se esperava, mas estava todo mundo esperando, assim, quando que viria essa definição. Eu acho que essa escolha do Banco Central, que é basicamente o que o decreto define, né? O órgão do Poder Executivo ali, o Poder Executivo indicando um órgão da administração pública federal que vai regulamentar, então, emitir normas, diretrizes, normatizar, digamos assim, né, por portarias, instruções normativas, etc., o mercado de criptoativos e os serviços que são ali prestados, né? E isso estava já previsto na lei que a gente está tendo o início da vigência dela nessa semana, que é a 14.478, que todos nós já sabemos que foi de dezembro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro. Então, a indicação do Banco Central, ela ao ver assim, de muitos especialistas, né, que a gente está acompanhando, é uma escolha acertada, porque a dúvida que no mundo todo existe era... era, né? Basicamente no Brasil agora era, né? Mas era se você criava um órgão novo, se era necessário criar uma outra instituição, uma outra autarquia, por exemplo, ou a gente poderia aproveitar Banco Central, CVM. A briga era entre CVM e Banco Central, mas como a CVM ela está muito mais regulando o mercado de capitais e mercado financeiro, e a gente já conversou aqui no podcast que tem situações em que o ativo digital ele não é um valor mobiliário, então faz sentido você pôr numa autarquia maior, né, que seria o Banco Central, e esse órgão ele ter, digamos assim, as rédeas do modo amplo. Sim. E aí, se a gente cair em valor mobiliário, essa lei que passou a entrar em vigor, ela não vai aplicar. E eu acho que até a briga de quem ficava com a... De quem ficava, exatamente, não quem quer, né? Eu acho que estava até... para mim faz muito sentido, né? O Banco Central vem pensando na digitalização, né? Já do real, né? E trazendo, então, criando o real digital, que é muito mais do que simplesmente uma forma de pagamento, um ecossistema, né? Eu acho que até a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o real digital. Acho que a gente conseguiu entrar muito bem, assim, o Brasil está muito bem posicionado na questão global, né? Quando a gente fala sobre criptoativos, justamente muito se deve à atuação do Banco Central e puxar a ideia do real digital. É aquilo que a gente falou, é muito mais, o mundo criptoativo é muito mais do que valor mobiliário. Exato. A gente tem muito mais coisas que estão ali relacionadas. Sobre a questão de ficar com o Banco Central, minha visão é a mesma, né? É óbvio para mim que deveria ser ali, onde tem mais equipe, mais recurso, né? E talvez até mais competência devido a toda essa estrutura que foi feita agora para criar o real digital. Afinal, eles tiveram essa iniciativa empreendedora, né, do Banco Central de testar o blockchain, né? Eles estão lá em cima com um projeto. Eu acho que isso acaba dando um verniz assim, de chancela para o Banco Central como órgão máximo. Eu acredito que sim. Acho que está fazendo todo sentido, né, do que vem se construindo, né? Então,
essa época de narrativas aí, eu acho que a gente com fatos está conseguindo sim construir uma boa história, vai nos posicionando, colocando de novo, é algo bem importante a gente falar, né? Eu acho que o Brasil, na questão de regulação, está entrando na vanguarda aí do mundo cripto. Eu já tenho escrito bastante sobre isso, sempre com novidades. Quando a gente vai olhando a bagunça que está lá, SEC, Congresso americano, Exato. se a gente for comparar, a gente está bem definido. Agora, é claro, né? Queira ou não queira, a gente está criando aí um pouquinho mais de trabalho e neste momento não dá para a gente dizer que não gera uma certa insegurança para o empreendedor, porque as perguntas são várias. Né? O que está dizendo ali? Bom, beleza, tem 6 meses aí o Banco Central para soltar uma instrução e dizer como que a gente vai organizar. Como a gente vai organizar, isso já é um pouco mais difícil de a gente dizer, né? A gente estava especulando aqui antes. Eu acho que é isso, né? O Banco Central definido ainda não significa todas as respostas, né? Exatamente. A gente está num caminho aqui de ter muita dúvida ainda, porque a gente partiu de um geral, que era uma lei geral, genérica. A gente comentou aqui no podcast que essa lei 14.478 ela é genérica, principiológica. Agora a gente chegou no Banco Central e vamos entrar em minúcias. Então, o que eu acho que vai acontecer? Audiências públicas, né? Vão abrir editais aí, quem tiver interesse em participar, em geral ele é aberto, então você pode Importante, encaminhar. né? Aqui a gente não está falando nada que vai acontecer, nós estamos fazendo suposições. Suposições, exatamente. Então, suposição de que vai abrir essa audiência pública e participação do mercado. Então, o mercado vai lá. Então, por exemplo, tem associações, a BC Cripto lá, um monte de empresas que podem contribuir de uma forma uniforme e ter lá seu entre aspas, né, seu lobby institucional de tentar demonstrar as dificuldades do mundo real para que a regulação venha com uma certa proporcionalidade, né? Senão acaba desestimulando o mercado. A gente tem que entender uma coisa que eu sempre defendi. Não tem como a gente fugir da regulação. Isso, cara, desde que estou envolvido com a ideia, né, do mundo cripto, eu sempre fui um cara que a gente, né, de uma forma geral, a gente sempre olhou e a regulação. Só que nós temos que tomar cuidado que a dose da regulação pode ser veneno. Exato. E pode matar a inovação. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, mas será o que eles vão fazer? Será que então agora para você ser um prestador de serviço de cripto, você vai ter que ter um cadastro? Ou você vai ter que ter algo a mais do que um cadastro, né? Por exemplo, será que vão começar a exigir que exija-se um valor mínimo, de um aporte mínimo para você ter reserva financeira? Bom, para mim isso já é algo que começa a preocupar, porque vai matar muito da inovação. Exato. Eu acho que aí eu queria entrar também as definições e critérios para você ser ali autorizado a operar como um prestador de serviço de ativo virtual. E por que eu estou falando isso? Porque na lei de criptoativos, ali esse marco legal de dezembro do ano passado, ele estabelece que essa lei aplica para prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, a primeira pergunta é quem são esses prestadores? E a lei diz lá no artigo 5º, eu estou com a lei aberta aqui, ele fala basicamente que são 5. Se você fizer uma dessas operações, você vai cair dentro desse conceito. E é importante, a lei diz que é em nome de terceiros. Então, eu como empresa, prestando algum de serviço em nome de terceiros, eu vou cair no ativo. No prestador de serviço de ativo virtual. Então, vamos lá. A gente tem 5. O primeiro, se eu realizar troca de ativos virtuais por real ou dólar. Então, eu comprar Ethereum, por exemplo, e eu tenho uma plataforma que permite isso, eu vou estar falando desse serviço. 2. Exchanges. Exato. Eu trocar um criptoativo por outro. Então, se a minha plataforma da minha empresa permite a troca de Ethereum por um cripto meu, também. 3º, a transferência de cripto. Então, aqui a lei não vai em minúcia o que seria essa transferência, mas eu estou supondo que seriam cenários em que a minha plataforma permita eu transferir ativos virtuais para uma wallet externa ou uma exchange. 4º, eu, como empresa, tenho uma plataforma que faz a custódia ou administração de cripto de pessoas. Então, eu ter wallets lá em nome de terceiros, e aqui eu acho que grande parte dos projetos vão cair, né? É aí que a gente vai ter que cair Aqui vem um ponto que a gente tem que destacar. Será que é criptos?
né? Então, por exemplo, será que eu ter um serviço de tokenização de um determinado cripto e que a gente desenvolveu como serviço único e eu faço a gestão dessa informação, desse cripto? Ou será que seria a gestão quando me colocando como um gestor de criptos, né? Ofertando um serviço de uma wallet que faz custódia para vários outros... Simplesmente, né? Simplesmente, tipo, né? os bancos querem fazer agora, então lá você tem conta corrente em real, mas você vai ter uma conta de criptoativo. Pode ser, pode entendeu? ser. Porque pode ser que exista outras formas, porque como a gente já falou, o mundo blockchain é enorme, né? Por exemplo, será que se funcionar como um contrato, a gestão de contratos, a gestão de informação, será que isso é um criptoativo que vai ser... Eu vou dar minha opinião aí, Rodrigo. Eu acho que não. Eu acho que daí não vai ser ativo virtual para fins dessa lei. Eu espero que não. Eu tenho fé, sabe, assim, é pura fé, tá? Só achismo, mas eu tenho fé que às vezes a gente vai ter, como o mercado de criptoativos, assim, e tokens, como a gente falou bastante, eles têm uma abertura de conceito muito grande, uma subjetividade muito grande. Eu acho que essas leis, elas até tentam, mas elas não conseguem pegar toda a realidade. O Forest Token aqui, nossa, eu acho que é um projeto muito legal para a gente estudar, com uma categoria que, a meu ver, hoje, assim, como uma mera opinião, tá? Não é uma legal opinion aqui, mas é uma opinião técnica, analisando os conceitos que a lei mesmo traz, eu consigo encaixar ele como não sendo um ativo virtual, então a gente não precisando dessa autorização. Mas, como bom advogado, você sempre põe... Mas é bom fazer uma consulta, né? Mas, enfim, o último item que eu queria falar que menciona aqui como um serviço que daí enquadraria como prestador de serviço ativo virtual, é quando você faz uma participação, né? A tua plataforma permite a participação em serviços financeiros ou de ofertar o criptoativo ou de vender esses ativos virtuais, não uma oferta pública, digamos, como valor imobiliário, mas uma oferta desses criptos. Então, aqui também eu acho que ficou um conceito aberto que vai cair aqui muito. A gente já se enquadrou, já nos enquadramos bem nessa parte ali, porque eu acho que quase todo mundo se enquadra, né? A partir do momento que você tokeniza algo e coloca isso e cria um ambiente para ofertar, não seja você ofertando, mas só criou um ambiente para essa oferta ocorrer, pelo que eu estou entendendo, você vai precisar ter esse cadastro também. Então, fiz lá uma NFT, coloquei para alguém e esse alguém está ofertando, por exemplo. Então, me parece que, como vai ter uma oferta ali, vai ter que estar cadastrado por ter feito essa intermediação. Embora não seja uma intermediação, sim, você acabou servindo de ponte. Né? Aqui que eu para quem está nos ouvindo e talvez não tenha lido a lei, talvez nem vá ler, né? Não é o propósito, mas é para a gente facilitar aqui. A discussão que a gente está tendo é sobre esse ativo virtual e o prestador de ativo virtual. Então, uma outra pergunta depois, né, do que a gente acabou de responder, quem que é uma prestadora de serviço de ativo virtual, também chamada de VASP, né, Virtual Asset Service Provider em inglês, é o que é o ativo virtual. Né? A lei aqui também traz, artigo 3º, para efeitos dessa lei, ativo virtual é a representação digital de valor que pode ser negociado ou transferida por meio eletrônico, utilizada, então tem um E aqui, que tecnicamente em redação jurídica significa que é cumulativo, e utilizada para realização de pagamento ou propósito de investimento. Aqui, Rodrigo, que eu acho que a gente consegue aquela zona cinzenta, olha, meu token não é para pagamento e meu token não é para investimento. Eu consigo desenquadrar de ativo virtual. Na minha ótica, tá? Eu não sei como é que as autoridades vão interpretar. Mas assim, para sair dessas técnicas, que acho que para quem está com um projeto de tokenização é importante estudar a fundo, eu acho que a partir desse momento o Banco Central ele vai disciplinar um pouquinho melhor. Essas dúvidas que a gente está trazendo, elas vão ficar mais claras. E aí a gente vai ter lá esses critérios que você mencionou, por exemplo, de exigir ali para uma exchange talvez um rigor maior, para uma empresa que presta um serviço como a Forest Token não tão grande. E essa outra parte que entra é o problema ali do ou, né? O ou investimento. Pagamento ou investimento. Ou investimento. E investimento a gente vai cair aonde? Você vê, entendeu? Daí, tipo, aqui tem uma certa... Quando a gente começa a olhar e fala assim, não, peraí, mas essa lei não era para se enquadrar aqui, daí como que a gente está tratando de investimento aqui? A lei está supondo que tem um token que não é valor imobiliário, mas é para investimento. Né? Então, existe essa possibilidade. Então,
é algo também para entender como que vai ser disciplinado isso, né? Porque é uma das principais pontos para você acabar caindo em valor imobiliário, é você acabar tendo tratamento de investimento, né? Então, exato. Bom, e aí eu acho que indo para o fim aqui do nosso podcast, uma pergunta que talvez demore para a gente responder e não seja hoje, é como que fica o negócio, né, de tokenização de várias empresas que já estão no mercado. A gente estava conversando um pouco antes aqui que provavelmente, assim, por mais que a gente tenha essa zona cinzenta que a gente comentou, que você não precise ir para o Banco Central pegar uma licença, e nem na CVM, se você não for valor imobiliário, provavelmente teu jurídico vai recomendar você ir mesmo assim para o Banco Central, né? Fazer essa consulta, né? É mais ou menos o que a gente acabou indicando com a questão do valor imobiliário. Faça uma consulta para você ter tranquilidade e sair. A gente não sabe, eu acho que é muita pretensão nossa a gente querer aqui dizer como isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter sim uma razoabilidade nesse processo, nessa primeira instrução. Acho que eu concordo com você, acho que vai se abrir sim algumas consultas públicas para que possa haver essa interação, até porque é tudo muito novo, cara. Mesmo, por exemplo, quem está trabalhando com isso lá à frente do Banco Central, a gente já teve oportunidades para falar com algumas pessoas que estão à frente do projeto do Real Digital. A gente mesmo brinca, é tudo muito novo, é tudo muito recente, né? Os especialistas ali não têm uma década. É difícil falar que é especialista, né? Hoje até é mais fácil de falar, né? Porque você estudou ali 1 ano, 2 anos, e o que a gente mais vê é isso. Né? Quantas vezes já escutei alguns podcasts que as pessoas estão ali falando, não, eu opero isso daqui, cripto, desde 2020. Então eu entendo muito. Então, assim, eu acho que é difícil a gente saber para onde a gente vai. Então, provavelmente o Banco Central abra consulta pública, vá ao mercado, crie... É o que eles estão fazendo, né? Até com o próprio ambiente do Real Digital. E realmente espero, e eu acho que é isso que a gente tem que ter, que a dose venha de regulação, venha na medida certa, para que justamente não vire veneno. Tá? Para não matar o que há de mais importante que a inovação. O que eu acho, assim, para concluir esse raciocínio do tema de hoje, né, que é muito essa regulação e o Banco Central e o que vem por aí, é esse link com a Lei 14.478 que fica agora preenchido, né, que o Banco Central agora entra como essa figura. Então, vendo a lei, a gente chega lá no artigo 7º e que essa lei, ela disciplina aí o que vai competir ao Banco Central. Então, ali menciona o seguinte: compete ao órgão ou entidade reguladora indicada em ato do Poder Executivo Federal, aí disciplina ali vários incisos. Um deles, autorizar o funcionamento, a transferência de controle, fusão, cisão e incorporação. Então, M&A com empresas de criptoativos também vão ficar, a princípio, sujeitos a essa fiscalização pelo Banco Central. 2, estabelecer condições para exercício de cargos em órgãos estatutários e contratuais em prestadora de serviços ativos virtuais. E autorizar a posse e o exercício de pessoas para cargos de administração. Aqui eu vejo um cuidado deles, que provavelmente vai vir, de disciplinar talvez exigências que uma pessoa que é um diretor de uma empresa que preste serviço de ativos virtuais, ela tenha que ter no currículo dela, né? Então, aqui eu imagino que é muito mais uma preocupação de responsabilidade civil. Por exemplo, se der algum problema, alguém tiver que ajuizar uma ação, tiver que responsabilizar a empresa, vai ter lá um diretor, vai ter lá alguém que está capacitado e à frente do negócio ele tem a competência para isso, para existir uma responsabilização. Isso é um ponto que tem uma dubiedade gigantesca, né? na questão de ser bom ou ruim, né? Colocando dessa forma, perfeito. Mas pensando do ponto de vista de inovação, e aí no espírito um pouco mais libertário do contexto, começa a se criar possíveis entraves. Né? Porque é justamente que a gente tem que entender que a tecnologia vem justamente para desburocratizar, simplificar, cortar intermediários. E isso me preocupa muito quando o legislador começa, então, ou o regulador começa a ditar regras excessivas, por exemplo, regras do seu negócio, né? Como você deve operar o seu negócio, quem pode operar o seu negócio. E principalmente a gente pensando nesse ambiente, né? Que a gente acabou de falar, poucos especialistas, pouco conhecimento. Então,
começar a criar, por exemplo, reservas financeiras, valores, coisas, de repente, o que isso começa a ir para o lado do bancão. A gente começa a ver uma proteção. Não, você tem que ter uma estrutura, você precisa ter um conselho, aí esse conselho precisa ser formado por isso, daí você precisa ter uma reserva financeira, aí você iria uma auditoria, daí você tem que ter uma Big Four, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, e quando você vê, cara, você nada mais é do que uma estrutura conservadora, convencional, bancária. Exatamente. Então, isso me assusta um pouco, mas, de novo, eu acho que é só algumas especulações que estamos fazendo, precisamos estar atentos e a gente vai passando aqui todas as informações que tivermos. Com certeza. Esse é o meu receio também. Eu tenho um grande receio que o Banco Central, por talvez pecar pelo excesso e pelo rigor que ele está acostumado, ele acabe não entendendo a realidade das empresas que estão nesse meio Web3, né? Que não é necessariamente tão formatado como a gente está acostumado. E para encerrar aqui, só o artigo 9º dessa lei, ela menciona que então o Banco Central vai ter um prazo ali que ele vai dar, não inferior a 6 meses, então pode ser maior do que 6 meses, para adequação dessas empresas que se enquadrarem como prestadora de serviço de ativo virtual. Então a gente vai aguardar essa publicação desse prazo, o Banco Central deve se manifestar aí nos próximos meses, e aí dizer que a partir da disciplina da sua regulação vai ter um prazo. O Banco Central tem até 6 meses, mas depois ele vai ter que dar um prazo não menor que 6 meses. É isso, né? Então, teoricamente, o Banco Central tem um prazo, né, pela lei, o decreto deu um prazo para o Banco Central e a lei diz... instruir. E a lei diz que o que ele determinar não pode ser inferior a 6 meses para a organização. Então, teoricamente, vamos dizer ali, para se adequar, vai ser mais do que 6 meses a partir de agora. Mais de 6 meses a partir de agora. E um pouco mais mesmo, porque o banco não acredito que solte algo tão rápido. Então, provavelmente em 2024 a gente vai ter as primeiras empresas com licença do Banco Central para criptoativos. A gente vai pensando e vai cair muito ali próximo ao prazo do Real Digital, né? Se a gente for olhar, Real Digital, o prazo, os testes abertos ao público é março ou abril de 2024 e o Real Digital, o ecossistema como um todo para o final de 2024. Exato. Me parece fazer bem sentido, até para não atropelar as coisas, para entender como que uma coisa vai ligar na outra. Lembrando, o Real Digital é muito mais do que uma moeda digital, muito mais do que uma forma de pagamento. Ele é um ecossistema digital onde tem vários nós ali que vão permitir que haja encaixes entre as diferentes redes que estão sendo criadas, né? Então, isso é bem importante a gente frisar. Bom, o Marcão está aqui já olhando para nós, cortando o nosso tempo, a gente quase não gosta de falar. De forma geral, então, hoje a gente falou basicamente sobre a lei que entrou em vigência essa semana, a 14478, do decreto 11563 da semana passada, que coloca então o Banco Central como dono da bola, o cara que vai regular aí o mercado de criptoativos. Vai apitar o jogo. Vai apitar o jogo. E dono da bola mesmo, né? Acho que esse que é o grande poder agora. CVM está ali também não, só não esqueçam isso, a CVM não está fora do baile, né? Continua dentro. Peça importante, né, ainda. E então a gente vai acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos para a gente ver. Com certeza. Valeu, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Se você gostou, compartilhe o Tokenization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Também acesse nossos perfis aí, @ForestToken nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.